flexibiliza o tempo de funcionamento, ou seja, o prazo. Há um dano a ocorrer amanhã, você monta uma ONG ontem e já entra com uma ação, e às vezes o juiz, né, se ele tiver uma visão assim, não muito conservadora, ele acaba aceitando isso, a decisão nesse sentido, por favor. Então, a ação civil pública, ela, como falamos, foi ingressada no dia 5 de junho, né, na Vara Federal Ambiental, como réus a União, o Governo do Estado, o município de Anitápolis, o IBAMA, a FATMA, a BUNG, a IARA e a FC. Isso é importante porque para cada um recurso que eu tenho, eles têm 8. Então é uma luta assim, bem desigual, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista técnico. Então por isso que para mim essa ação ela representa uma vitória, não no sentido de ganhar a ação, porque independente do resultado, né, caso nós não tivéssemos feito nada, o empreendimento sairia. Se nós tivéssemos feito alguma coisa, era provável que o empreendimento também saísse. Então, contrariando a probabilidade, estamos aí, né, com uma liminar deferida, com 4 ou 5 agravos julgados no mérito, também mantidas a liminar. Por quê? Porque tanto o judiciário, a juíza de primeira instância, quanto os tribunais superiores entenderam, de fato, que aquele material que foi levado à ação, ele tem uma pertinência. Ou seja, a empresa pode ser que não esteja falando a verdade como ela argumenta, né? E que os riscos e os impactos irreversíveis, eles têm que ser mensurados de maneira concreta, que não for. Por favor. Então, os resultados hoje, né? Essa ação, ela derivou uma impugnação ao valor da causa, ou seja, nós arbitramos o valor de 5,5 milhões de reais, se eu soubesse tinha colocado mais, até conversei com o Gustavo, porque o Código Ambiental do Estado fixa em 0,5% o valor da taxa de compensação ambiental. Simplesmente a BUNG estava pagando 5,97% e não estava reclamando. É muito estranho. Que empreendedor quer pagar? Se a lei fixa em meio, você vai pagar 5%? Se eu soubesse, tinha colocado mais. Até porque esse valor, se houver vitória final, né, espero que sim, nós pedimos que esse valor fosse revertido ao Comitê de Bacias Hidrográficas e ao município de Anitápolis em iguais proporções. Então, por favor, pode passar. A posição atual, não tão atual, porque hoje entrei na internet e eles entraram com outro recurso. Até ontem, na verdade, foi definida a liminar no dia 5/11, todos os entes recorreram, né? E aí foi mantida pela turma no dia 24, no dia 20/4, no mérito, e, por favor, e ontem eles entraram com embargo declaratório. E o resultado disso tudo? O resultado, além da ação, é que cada uma desses protocolos que fizemos inicialmente, eles foram replicados. E nós hoje temos aí 4, 5 ou 6 inquéritos contra a empresa, contra a Fátima e contra alguns outros órgãos, né? E por que eu digo isso? Quando o Francisco colocou aquele anelamento daquela araucária, aquele é crime contra fora, uma denúncia. Quando o Francisco colocou que a empresa omitiu ou falsificou alguns dados, aquele é crime contra a administração ambiental, outro inquérito. Então tudo isso que chega na minha mão, eu estou rindo, porque chega o protocolo. Por que isso? Porque em algum momento essas coisas não tem que parar. Quem está licenciando hoje, quem está licenciando como empresa e quem está analisando o licenciamento, tem que perceber, e a minha visão, eu digo porque eu fui diretor de meio ambiente de uma prefeitura aqui do estado, a responsabilidade que se tem nas mãos. Por que isso? Porque qualquer falha ou omissão num estudo daquele, a repercussão é a pior possível. E depois não adianta chorar sobre leite derramado. Não tem choro. Alguém vai ser o responsável para pagar isso. E somos nós. Então, por sermos nós, por fazermos parte disso, é que quando eu analisei, né, falei, pô, vai sair, vai acontecer isso, vai ficar assim, então vamos tentar fazer algum tipo de procedimento para obstar essa situação. Então, como eu falei, existe no Ministério Público Estadual, tramitando um inquérito para apurar a forma de contratação dos profissionais. E por que isso? Porque o presidente da FAT, na época, disse que a FAT não tinha competência interna para licenciar e contratou vários profissionais, dentre eles o advogado Dr. Edson Larré, que é hoje advogado da empresa. Então, ele contrata para dar um parecer, depois contrata para defender. Eu não sei se procede ou não. Como eu não tive acesso ao processo de licenciamento, nunca tive, questionei isso junto ao Ministério Público Estadual e o Federal. No IBAMA, o processo no IBAMA, para apurar crime ambiental, como eu coloquei, eu sei que está andando. Na Fátima, as petições estão paradas, na verdade só foi respondida uma petição até hoje, onde a Fátima disse que só se manifestaria em juízo. Então, das 30, sei lá, 20, não sei o número, só houve uma resposta.
Para mim também isso é maravilhoso, eu também não quero que me responda agora, por favor. E aquela questão da saúde pública que eu abordei, a Defensoria Pública instaurou um processo administrativo também. Isso é o início, talvez, de uma ação civil pública. Eu imagino que seja para apurar aquela questão da saúde pública, os impactos daquela não informação em todo o processo e como isso vai repercutir na questão financeira nossa. O Comitê de Bacias, tivemos a resposta em novembro, e o BNDES, depois de algumas tentativas, né, a primeira, a segunda e uma terceira um pouco mais coercitiva, o BNDES informou que não havia nenhuma linha de financiamento em nome da BUNG, da IARA e da IFC. Com essa resposta, nós oficiamos o Ministério Público e pedimos a instalação de um outro processo criminal. Por quê? Porque a empresa, imagino eu, deve ter ganho muito dinheiro na Bolsa de Valores quando informou que tinha uma licença prévia. Como ela não comunicou da liminar, ela cometeu aí um deslize entre os acionistas. Então vai responder com mais um outro crime. Por favor. Então, de maneira bem resumida, nós, quando propusemos a ação, solicitamos que os municípios da bacia hidrográfica fossem, os municípios que compõem a bacia hidrográfica, fossem citados, né? Até hoje, o primeiro foi Rancho Queimado, e aí por quê? Porque está do lado do empreendimento. O prefeito percebeu um problema de ter ao seu lado, que é um município hoje que cresce com turismo, né? Na verdade, toda aquela região de Rancho Queimado até Santa Rosa de Lima recebe recursos do governo federal, são consideradas como zonas indutoras de turismo. Os 65, na verdade, todos os municípios, né? 65 municípios no Brasil foram escolhidos, Rancho Queimado, Gravatal, Ainitapo, Santa Rosa de Lima, Rio Fortuna, se não me engano, foram esses do Estado. Então, tem interesse do governo federal, sim, por mais que a União diga que não, tem interesse do governo federal no empreendimento, não no processo. O Ministério Público Braço do Norte entrou agora em fevereiro, o Ministério Público Federal entrou agora como autor, né, não como só fiscal da lei. São Ludgero também entrou, ainda que não tenha sido definido. E agora, no dia 00, não deve ser dia 1º, sei lá, a Comissão Pastoral da Terra, ela obteve, fez um trabalho também interessante, coletou acho que 6.000, 7.000 assinaturas na região, Tubarão e Laguna, e entrou como Amigos Curi na ação também. Então hoje, por favor, hoje são esses entes que estão participando, e a pergunta, né, está ganho? Não tem nada ganho. Ainda não houve sentença, não houve trânsito julgado. O que temos, né, graças a Deus, um sucesso momentâneo. E assim coloca. Um sucesso momentâneo. Então, o prefeito, eu conversei com ele há pouco, eu converso com o senhor Carlos. Eu trouxe aqui cópia da ação inicial e eu gostaria, né, se fosse possível, de interesse do município, que o município também subscrevesse a ação. Porque, como eu coloquei, existe um tripé. É o econômico, o político e o técnico. O técnico, eu acho que existe uma substância que está sendo feita. O político seriam os municípios que estão ingressando na ação e dando um apoio político, emprestando um apoio político à ação, ou seja, mostrando que há uma preocupação porque foram alijados do processo. E o econômico a gente nunca vai conseguir se equiparar. Então, eu acho que aqui eu despeço, né? E essas curiosidades aqui, eu deixo para os senhores, caso hajam perguntas, né? Qual é a posição dos entes públicos? E o plano diretor de Itápolis, que criou uma macrozona da mineração em 2008, ou seja, criou uma macrozona chamada Projeto Itápolis, um desvio da impessoalidade do gestor, né? Está denunciado também no Ministério Público. E a Lavra pesquisa quantos outros pedidos tem na região de Itápolis. Só de fosfato são 11 são da BUNG. Então aqueles 1.800 hectares aqui passam a ser 5.600. E a questão de urânio, tório, nióbio e molibdênio, que não se falou no estudo de impacto ambiental, e onde o Francisco se referiu da radioatividade. Por quê? Porque se existe e existe esses minérios, a competência para licenciar a atividade dessa é do Conselho Nacional de Energia Nuclear e do IBAMA, nunca da Fátima. A Fátima sabe disso, finge que não sabe. E qual é a relação do Fundo Amazônia, que é um recurso da Noruega, que a Noruega emprestou 200 milhões de dólares para o Brasil, administrado pelo BNDES. A Noruega era o país da IARA. Então são essas relações assim que a gente tem que tentar perceber e analisar sobre várias direções para saber qual é a correlação que existe. Eu agradeço a todos. Muito obrigado.